O paciente com dor crônica não é um paciente simples. Então a primeira coisa que você deve fazer é avaliar, é conversar com o paciente, é o que nós chamamos de anamnese. Nessa fase, você vai identificar características próprias do paciente, a idade do paciente, o tipo de atividade profissional que ele desempenha, as condições psicossociais dele. Então isso tudo influencia no tipo de dor, na incidência da dor, na intensidade da dor. Em relação à coluna, você tem várias orientações que vão desde a posição, desde as orientações quanto à atividade laboral, tipo de cadeira, tipo de mesa, posicionamento de notebook, desktop. Então tudo isso do ponto de vista laboral influencia muito na incidência de dores na coluna. Então o tipo de cadeira, e aí geralmente cadeiras com encosto para as costas, encosto para a cabeça, apoio para os braços são o ideal, suporte para os pés, posicionamento do monitor também é importante, porque impede que incline demais a cervical. Então todas essas alterações, essa disposição do ambiente de trabalho é importante que seja avaliada para evitar que o funcionário ou o colaborador tenha problemas no futuro em relação à coluna. Em relação às atividades do dia a dia, qualquer atividade que envolva agachamento ou a necessidade de pegar algum objeto, independente do peso, tamanho que esteja no chão, é importante você imaginar que a coluna tem que ficar ereta o tempo todo e você deve fletir os quadris e os joelhos, então mantendo sempre a coluna ereta. Especificamente para a coluna, com o objetivo de fortalecer a musculatura que dá estabilidade, fortalecer o core abdominal, a melhor indicação são os exercícios de isometria, os exercícios que envolvem o fortalecimento dessa musculatura abdominal interna. Então são exercícios como prancha abdominal, prancha alternadas, então exercícios que permitem o fortalecimento dessa musculatura abdominal interna, que é responsável por dar estabilidade para a coluna. Há outros exercícios como natação, bicicleta, corrida, etc. Eles são atividades aeróbicas, que apesar, como eu falei, benéficas, elas não ativam, elas não promovem diretamente o fortalecimento do core abdominal. E eu descobri por acaso. Eu jogava futebol, basquete e aí tive uma lesão séria, fiquei sem andar 15 dias e eu já pedalava, mas esporadicamente, não era todos os dias. E aí eu percebi, depois com 3 anos de fisioterapia, que o exercício que eu fazia era para reforçar essa musculatura. A bike ela tinha essa proximidade com esse exercício. E aí eu comecei a usar como um meio de transporte diário. Me ajuda na questão da dor, me ajuda na questão do deslocamento na cidade e também termina sendo uma forma de fazer exercício, né? Quando eu tive a lesão, fiquei de cadeira de roda, fiz vários exames e fui para um neurologista e ele disse, olha, se você operar você tem uma chance grande de ficar paralítico. Então é melhor você procurar uma fisioterapia, uma hidroterapia, uma hidroginástica, algum exercício que possa lhe ajudar aí para reforçar essa musculatura e você vai convivendo com esse problema. Como dica final em relação aos cuidados da coluna, dos pacientes que têm dor nas costas, é importante que sempre avalie um profissional, procure um profissional adequado que possa fazer essa avaliação e esse tratamento. Lembrar também que o tratamento da dor lombar, ela não é um tratamento por um único especialista, geralmente é um tratamento multidisciplinar que envolve o especialista em coluna, envolve o fisioterapeuta, muitas vezes o psicólogo, o terapeuta ocupacional também.